Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Uma imagem. Como ela é percebida? Acreditada? O que a compõe? Roupas, calçados, acessórios? Só isso basta? Parece que não. Nossas atitudes, ideologias, ações, tudo isso compõe a nossa identidade, a nossa imagem. Por que nos preocupamos tanto com a imagem, a nossa e a dos outros? É que vivemos em sociedade. Temos uma necessidade como seres humanos de saber como estamos representados na visão do outro e também de representar com uma imagem nossos semelhantes. O que mostramos reflete o que nós somos, mas não só de visual viverá o homem, mas de toda a palavra e atitudes que brota nele. A imagem que você possui, que você constrói, é a marca que é registrada para as pessoas. E qualquer imagem que construímos está intimamente ligada às instituições a quais fazemos parte. Na verdade, somos o nosso próprio cartão de visita. Este é o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para melhorar a comunicação em todos os níveis da igreja. Nosso assunto de hoje, relações públicas. Você possui um documento que o identifica pela sua foto, sua digital, quem são seus pais, quando você nasceu, onde nasceu. Essa é sua identidade dentro do sistema. Um conjunto de 8 ou 9 dígitos que identifica quem você é. Ela é o que te representa. Mas a nossa imagem é muito mais do que simplesmente números. A identidade de uma organização não é diferente. Ela tem números que a identificam, mas também características que a empresa construiu ao longo de anos. Algumas marcas constroem a história de seus produtos junto a seus consumidores de tal forma que a própria marca chega a substituir o próprio produto. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Enfim, a identidade organizacional é o carro-chefe da empresa. As organizações têm que cuidar da imagem como seu maior patrimônio. Uma das funções do Relações Públicas é prezar pela imagem da instituição. Queria que a gente conversasse um pouco sobre a importância dessa imagem, a imagem para uma instituição. Uma identidade é uma construção da própria corporação, enquanto imagem e reputação é a percepção do público-alvo a respeito daquela corporação. Imagem é algo mais momentâneo, mais fluido, reputação é algo mais sólido, mais duradouro, né? Imagem é algo que você vive num determinado momento, reputação é algo resultado de uma experiência mais profunda. Ambas podem ser positivas ou negativas, né? As empresas, as corporações, os empreendimentos, as pessoas formam imagem, né? Projetam imagem, formam reputação.
E se você não se preocupa em controlar isso, é inexorável. Assim, a imagem vai ser formada do mesmo jeito, a reputação vai ser formada do mesmo jeito, querendo você ou não, controlando esse processo ou não. Ele é um processo que vai acontecer de qualquer maneira para tudo. E aí entram tanto empresas com fins lucrativos, empresas sem fins lucrativos, denominações religiosas, todas elas, e acontece dessa maneira. Por que é importante, então, gerenciar? A resposta pode parecer óbvia, né, no primeiro momento. É porque eu tenho que ter a imagem que me interessa. Sim, mas por que especificamente te interessa? As pessoas se oferecem, as pessoas são ofertas para outras pessoas. Olha, se relacione comigo, isso é uma oferta também. O que faz a grande diferença nessas escolhas? A credibilidade. Então, assim, em quem eu creio? Em quem que eu acredito? E aqui não é nenhuma concepção religiosa, assim, em quem eu creio, ou conceitual. Não, é no dia a dia. Tem 5 marcas me oferecendo a mesma coisa. Em qual delas eu vou acreditar? A sua organização também tem uma identidade. Qual a identidade que você tem transmitido? Qual a identidade que a Igreja Adventista preza? De uma igreja que tem uma mensagem para o mundo, e essa mensagem tem a ver com a fidelidade a Deus, né, a sua lei, aos seus princípios, e também com pregar e anunciar a segunda vinda de Jesus aqui na Terra como solução, como sendo a única esperança para a humanidade. E é assim que ela quer ser reconhecida. É assim que a igreja procura ser reconhecida. A gente trabalha para que a igreja seja reconhecida assim, e que não seja reconhecida por um povo que não come carne de porco, que não. Nós somos o povo do sim, da esperança. Nós somos o povo de uma mensagem positiva, né? Independente de querer ser politicamente correto ou não. Essa é a imagem da igreja, essa é a visão da igreja. Pastor, qual seria a função de um RP dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja? Eu vou responder isso como administrador e como comunicador. O RP, ou jornalista, ou qualquer comunicador, ou publicitário, ele tem que desenvolver a sua profissão, né, tem que viver a sua profissão numa igreja, numa instituição, né, ou numa organização humana chamada igreja, mesmo que não seja empresa, do mesmo jeito que exerce numa empresa. Porque a igreja é uma organização humana tanto quanto uma empresa, com fins diferentes. Então, o Relações Públicas, ele tem que organizar eventos, que ele é um grande gerente de eventos, especialista em eventos, tem que organizar, ele deve ser procurado, ele deve ser convocado pela igreja para organizar eventos. Em situações de crise, em situações de uma campanha de divulgação da imagem, deve ser convocado o RP e ele deve viver ali, exercer sua profissão, como se fosse qualquer outra organização humana, empresa, exército, clube, né? Nessa atenção pela disputa do público e pelo reconhecimento da marca, surge a necessidade de haver comunicação planejada, dependente de uma estratégia, de um estrategista. Surge nesse cenário o profissional de relações públicas, conhecido também como RP. Ele sempre está antenado com o que acontece dentro e fora de sua organização. Credibilidade, imagem, sucesso. São resultados de ações desenvolvidas pelo RP. Essas ações não são sempre pacíficas. E o RP também não deve se contentar com a solução pré-definida, mas sim gerar transformação, mostrar a organização para a qual ele trabalha e, assim, gerar valor à marca. Esse valor é adquirido mediante as características e conceitos que são agregados à marca, que podem ser de qualidade, responsabilidade, status ou qualquer assunto que tenha relação com a marca. Mas o Relações Públicas não pode se limitar apenas ao que cabe ao setor de comunicação da empresa. Ele deve ter a visão geral de toda a organização. Qual é a função de um Relações Públicas dentro de uma instituição? O Relações Públicas, ele é um articulador, seja de ideias, seja de ações, para promover realmente o relacionamento da empresa, da organização, junto com as comunidades que ela tem interesse. Sejam porque essas comunidades vão render algum tipo de retorno financeiro para ela, seja porque elas vão render realmente uma reputação para a organização, que trabalha a parte de divulgação da organização, do produto ou do serviço que ela vende.
o Relações Públicas, ele vem antes do propagandista ou do publicitário, porque ele é o que pensa de maneira estratégica qual é a melhor maneira da empresa se posicionar perante a essas pessoas ou o seu público. Como sabemos, o RP é o grande estrategista da organização que ele representa. Mas para uma boa estratégia, um plano de ação deve ser traçado antes de tudo. O ponto de partida é conhecer muito bem quais são os objetivos maiores que essa organização deseja alcançar. E para isso, é necessário que a gente conheça o ramo de atividade dessa organização. É imprescindível entender o setor em que a empresa está inserida. No caso da nossa igreja, o profissional que realizar essa atividade precisa primeiramente identificar o seu objetivo maior como comunicador adventista. Até informações aparentemente primárias precisam fazer parte das estratégias do RP. Informações como o local onde a instituição está instalada, as características do público que a cerca, não só seus membros, mas também toda a população ao redor. Quais são grandes erros que a comunicação pode acabar cometendo por conta desse uso da imagem, dessa preocupação com a imagem? Um dos problemas que podem ser gerados, a origem do problema, eu vou dizer origem e depois a consequência dela, mas a origem do problema pode ser, por exemplo, a tentativa de ignorar uma crise, ou ignorar algum problema. Quando há crise, não se volta o fogo diretamente contra a corporação. Agora, o esconder a crise por um determinado momento, a gente vê, por exemplo, muitas instituições religiosas que, com medo de admitir determinado tipo de erro, falha num período, esconde, aquilo se acumula, então quando vem à tona ninguém consegue controlar, né? Gerenciar uma crise ou trabalhar uma imagem não é algo que se faz num episódio isolado, é a construção de uma relação contínua. Um dos principais trabalhos a ser desenvolvidos pelo RP é o trabalho da relevância. A empresa ela precisa ser relevante na comunidade onde ela está inserida. Então, as pessoas precisam entender aquilo que eu mencionei, que a empresa ela está interessada nas pessoas. Então, ser relevante é estender as ações da empresa do ramo mercadológico para o ramo da saúde, da educação, da assistência social e etc. Então, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos condição de ser extremamente relevantes na nossa comunidade. O diretor de comunicação, ou quem está responsável pela comunicação na igreja local, ele tem uma série de ferramentas que podem fortalecer a imagem da igreja na sociedade. Ele pode se utilizar dos desbravadores, por exemplo, para trabalhar favorecendo a educação na comunidade, trabalhar contra a delinquência juvenil, pode ser até um braço da prefeitura ou de governantes locais para auxiliar na educação dos jovens. A comunicação organizacional eficiente sabe escolher e potencializar os aspectos organizacionais que a diferenciem. A comunicação adventista possui um conceituado sistema de educação, grupos musicais conhecidos, livros que circulam por todo o mundo, emissoras de rádio e televisão, além de um sistema de ajuda social consistente e de credibilidade. Esses diferenciais devem ser aproveitados e usados para o melhor desenvolvimento da imagem da Igreja Adventista, agregando os valores corretos à instituição. Porque o senso comum pensa no Relações Públicas como sendo aquele profissional que organiza as festas de fim de ano da empresa, que coloca um cartaz ali no corredor com as datas de aniversário dos funcionários, e a profissão é muito mais além disso. Na verdade, eu diria que isso é uma parte muito pequena do desdobramento de relações públicas. Até a gente costuma brincar que relações públicas não é contar coxinha, né? O pessoal acha que relações públicas é fazer festinha, é fazer evento, e na verdade isso é só mais um instrumental que relações públicas têm. Porque na verdade ele trabalha com os dois públicos, o público interno, mas também o público externo da empresa. Isso, na verdade assim, como relações públicas, dentro dessa concepção, ele pensa no relacionamento com as comunidades e os públicos de interesse, é a parte interna e é a parte externa também. A profissão, né, ela é muito pouco ainda divulgada, muito pouco trabalhada, mas ela pensa no público interno e faz ações de comunicação, faz eventos internos, faz em parceria com áreas como recursos humanos e as próprias áreas administrativas,
ações para promover essa integração e essa harmonização dos públicos. Com as comunidades externas, vai além de assessoria de imprensa, vai além de eventos. É pensar o planejamento estratégico para a consecução de algum objetivo. O Relações Públicas ele tem ações e táticas para o curto e imediato prazo, e ele precisa até ter. Na verdade, assim, ele acaba sendo o responsável para, em momentos inesperados, tomar alguma atitude. Primeiro, nós queremos ser conhecidos como uma igreja relevante na comunidade. Segundo, uma igreja que leva esperança. Terceiro lugar, uma igreja bíblica. E quarto lugar, uma igreja coerente. Estas marcas mostram para a comunidade a verdadeira igreja adventista e abrem as portas para que a comunidade queira nos conhecer, estar conosco e ouvir nossa mensagem bíblica de esperança. A administração da comunicação da Igreja Adventista tem algum instrumento, algo que mostre a imagem da Igreja Adventista? Olha, Wagner, nós temos uma revista que é chamada Revista Esperança Viva. O objetivo de mostrar para quem não conhece a igreja o que ela é e o que ela faz. Para os membros da igreja é como um presente, porque às vezes você está numa igreja pequena ou média até, e você não conhece a estrutura da igreja. Então ela serve tanto para o nosso público interno, como para o público externo. As estratégias resultam em uma imagem e reputação da empresa. Estudiosos afirmam que esses dois fatores são a base de qualquer empresa bem-sucedida. Mas afinal, o que se entende por imagem e reputação? Reputação seria o que as pessoas observam de você. Acho que ser uma autoestima, ser conhecido, uma reputação. Portar, é uma forma de você se portar perante as pessoas, é uma forma no qual você manter a sua imagem perante as pessoas. Reputação você ser assim, honesto com a pessoa, fazer bem as suas coisas, andar certo com as contas para pagar. Falamos muito sobre imagem e a importância que damos a ela. E nas organizações isso não é diferente. Imagem e reputação são determinantes ou não para o sucesso que as organizações vão atingir. É muito importante que as organizações prestem atenção na imagem que estão transmitindo. Essas imagens são sensações, são sentimentos que o público tem sobre essas organizações. Agora, o departamento de comunicação ele tem que ter a visão de que o aspecto físico da igreja diz muito o que a igreja é. Eu não vou num ambiente que está sujo, mal cuidado, um banheiro, por exemplo, de uma igreja, você não tem nem condições de encostar em nada. Diz muito sobre as pessoas que vivem lá. Diz muito sobre as pessoas que estão naquela igreja. A única estratégia de comunicação que nós temos é o membro. A TV é importante se o membro trabalha. A web é importante se o membro complementa. A revista é importante se há o calor do contato pessoal. O membro é a nossa grande estratégia. Quando falamos em estratégias para a construção de uma imagem, pensamos numa imagem positiva. Mas estratégias e ferramentas erradas podem resultar numa imagem negativa. Eu penso que Relações Públicas ele é um pouco do cientista do conhecimento. Então ele estuda conhecer as pessoas, as situações, a comunidade em que ele está inserida. Existem situações em que ele vai detectar que ele realmente precisa tomar uma ação imediata. Você acha, Alan, que é possível uma organização, uma instituição passar por uma crise e ainda tirar proveito de uma reputação ou da imagem por conta de uma atuação nesse momento de crise? Olha, historicamente é comprovado que algumas marcas, algumas empresas ou instituições, elas sobrevivem, a um tempo de crise e saem mais fortes. Eu acho que o grande segredo para você fazer uma gestão de crise adequada e tirar disso um bom proveito é trabalhar com dois conceitos, a questão da transparência e a questão da coerência. O público-alvo, ele percebe, e isso danifica muito a imagem da empresa, da instituição, ele percebe essa incoerência entre aquilo que ela prega e aquilo que ela vive. A gente fala sobre a logo da empresa, sobre o prédio, sobre como os serviços são oferecidos no site ou em qualquer publicação que a empresa tenha, mas a empresa também são os seus funcionários. A igreja sou eu, a igreja somos todos nós. Então, a nossa imagem também reflete a imagem da instituição que a gente representa o tempo todo. Sem dúvida. Tanto que hoje você tem empresas especializadas em atribuir um valor a uma marca. E este valor
IBM, Microsoft, Google, Apple, etc., ele é desligado, inclusive, dos prédios, do quanto essas empresas têm em carros, em os chamados ativos tangíveis, né? Por causa que essa imagem, por si só, é um valor, é um capital que pode ser até mensurado em termos de bilhões ou trilhões de dólares. Agora que a gente tem uma visão mais ampla, né, das funções, e claro, quando a gente pensa na igreja, muito provavelmente você não vai ter na sua igreja um publicitário, um jornalista corporativo, um relações públicas, um profissional de rádio, TV e internet, um cineasta, todos trabalhando numa equipe de comunicação. Então, muitas vezes, o diretor de comunicação, algumas vezes eu diria, talvez a minoria, mas algumas vezes ele sozinho vai ter que assumir todos esses papéis. Claro, na proporção de um trabalho voluntário para a igreja, numa especificidade, numa necessidade específica da igreja local, até porque a organização adventista tem já os seus profissionais quando a relação é com a associação, é com a união, quando as coisas têm um vulto maior. Ainda assim, não importa se é nas esferas mais altas da organização da igreja como uma estrutura organizada, ou no seu trabalho na sua igreja, é muito importante que você tenha um plano deliberado, que você tenha ações planejadas e que elas sejam conduzidas no decorrer do ano. Crises devem ser administradas com cuidado e por alguém experiente. Não podem ser consideradas como desoladoras e determinantes para o fracasso total da organização. As crises podem ser uma oportunidade, se bem conduzidas. Por mais que a empresa tenha um nome consolidado, tenha produtos de qualidade, elas passam por crises. Crise é algo que faz parte da história de qualquer instituição, qualquer empresa. Na igreja não é diferente. Existe alguma coisa que seja importante que o comunicador da igreja, o RP da igreja, saiba para enfrentar um momento de crise? Bom, uma das funções ou atribuições do RP é manter, né, a opinião pública informada através dos meios de comunicação, através das campanhas publicitárias. E no momento de crise, ele já vai estar capitalizado para isso. Isso já me ocorreu várias vezes, né, de trabalhar num momento de crise, numa situação de crise com a opinião pública, e eu trabalho a partir daquilo que os meios de comunicação, especialmente, já conhecem sobre a organização. Então, ele vai trabalhar em cima disso, do que já existe, e vai, primeiro, detectar e identificar, melhor falando, a causa verdadeira, o foco da crise, o embrião da crise, ou a essência, melhor falando, da crise, e aí vai ser honesto com os seus canais de comunicação que ele tem, que são pessoas, canal de comunicação com a comunidade, com a sociedade que vive ali perto da instituição, canais que ele tem com outras organizações, e canais de comunicação que ele tem com a imprensa. E no caso da igreja, sendo uma organização humana ímpar, essa organização tem muita gente, tem muito público ou muitos públicos internos. Então, no plano de relações públicas da igreja, tem que haver um trabalho sistemático, direcionado para os diferentes públicos. E esses públicos, por sua vez, serão divulgadores daquilo que a igreja pensa, daquilo que a igreja é e daquilo que a igreja tem a oferecer aos públicos externos. A consciência da crise deve estar presente em todo comunicador, porque o maior comunicador de todos os tempos, Jesus Cristo, também enfrentou crises e soube como lidar com elas. Pastor Edson, quem é o Relações Públicas na igreja? Veja, cada membro da igreja representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós não temos uma pessoa que oficialmente está intitulada como esse daqui é o Relações Públicas. Nós temos uma equipe do Departamento de Comunicação que faz relações públicas. Mas a cada igreja, o membro da igreja, o membro batizado, Adventista do Sétimo Dia, ele representa a instituição. Então, tudo aquilo que ele fala, como ele fala, o que ele faz, está representando a Igreja Adventista. E isso é extremamente importante. A igreja precisa resgatar na mente das pessoas adventistas do sétimo dia. O que é que está aí? Volta de Jesus e o sábado. Talvez você possa até pensar, peraí, mas essas são mensagens muito pesadas. Você querer ser lembrado por isso? Não, eu não acho que são pesadas, são relevantes.
A maneira como nós apresentamos essas mensagens é que faz com que elas sejam pesadas, agradáveis ou relevantes, depende do ângulo. E eu acho que nós precisamos deixar essa marca, as pessoas têm que nos lembrar por isso e pela abordagem positiva que nós fazemos dessas mensagens. Enquanto Cristo dormia tranquilamente no barco, uma forte tempestade quase afundava a embarcação. Cristo sabia o que estava acontecendo lá fora antes mesmo que chovesse. Os discípulos, desesperados, despertaram o Mestre e disseram que iriam morrer com a forte chuva. De forma serena, Cristo se levanta e ordena que o mar se acalme, e tudo volta ao normal. Como Cristo, devemos confiar em quem nos rege, nos preparar para as tormentas e, com isso, construir imagens de confiança, respeito e credibilidade. O Relações Públicas tem a função de organizar a comunicação dentro da empresa com competência, estratégia e ética.